Ai meu Deus, nós vamos morrer! E aí pessoal, morar no Brasil ou morar no Japão, obviamente tem as suas vantagens e as suas desvantagens. No vídeo anterior eu falei sobre uma das maiores vantagens que eu vejo de morar no Japão, que é a segurança. Então hoje, para balancear, eu vou falar de um dos principais problemas que eu vejo de morar aqui, que pode afastar muitos brasileiros da ideia de vir morar aqui no Japão. E esse problema são desastres naturais, principalmente os terremotos e os tufões, e é nesses dois que eu vou me concentrar nesse vídeo. Então se você gosta desse assunto, já dá o seu like, já se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Bom, para quem não sabe, o Japão fica numa área que é o encontro de 4 placas tectônicas. Isso causa vários terremotos, que, segundo algumas fontes, podem ser cerca de 1.500 terremotos por ano, e alguns dizem até 5.000 terremotos por ano. E é claro, esses terremotos a gente não vai sentir todos eles, muitos deles são terremotos bem fracos, que só mesmo com um aparelho especializado, sensível a pequenos tremores que vão sentir, então não é como se todo dia, o tempo todo, a gente ficasse tremendo aqui no Japão. Mas ainda assim é um número assustador, principalmente porque desses, algumas fontes eu vi que cerca de 150, 160 são de nível 4 ou 5. A partir do nível 2, a gente já consegue sentir um tremorzinho, dependendo da região. 3 já é um pouco mais forte. 4, a maioria das pessoas realmente vai sentir tremer. E de 5 para cima é o que realmente a gente sente. E essa classificação vai até o número 7. Então, se você considerar que 150, 160 são de 4 para cima, principalmente considerando que o Japão é um país pequeno, então é um número bem considerável. Só que, como eu disse antes, boa parte desses terremotos não são muito fortes. Por exemplo, eu moro aqui no Japão já faz 6 anos, caminhando para o meu 7º ano. E nesse tempo todo, claro, teve alguns terremotos mais fortinhos, de nível 5 talvez. Foi suficiente para 2 deles, foram suficientes para derrubar 1 ou 2 bonecos, que nem esses que estão aqui atrás. Mas tirando isso, não teve nenhum terremoto que eu senti, né, morando em Chiba, Saitama, Tóquio, que é a região mais de canto, né, mas essa região é considerada um pouco mais segura, que tem menos desastres naturais, e morando nessa região, eu nunca senti um desses que a gente vê, esses vídeos de armário caindo, de prato quebrando. Então, no meu caso, minha experiência própria, eu posso dizer que apesar do número de terremotos no Japão ser grande, é muito pouco provável que morando aqui ou passeando aqui você vá pegar um terremoto que realmente cause algum dano. Mas é claro, sempre que dá um terremoto, quando começa a tremer, mesmo você sabendo que é muito pouco provável que vai ser um terremoto mais forte, ainda assim aquele coração dá um pulo e você fica meio esperando, né? É mais ou menos quando você viaja de avião, né? Quando tem uma viagem de avião e tem turbulência, você sabe, não, o avião foi feito para isso, 99,9999% de certeza que não vai acontecer nada, mas mesmo assim você segura na poltrona e fica esperando passar. Terremoto é mais ou menos assim, mesmo sabendo, não, muito provavelmente não vai acontecer nada, ainda assim, né, daquele susto a gente, ok, passou, ok. Mas isso é uma coisa que você meio que tem que se acostumar com. Porque, por exemplo, quando alguém nunca passou por um terremoto, alguém, principalmente no Brasil, né, que é muito raro ter terremoto, e fica com essa ideia na cabeça, nossa, vai ser, né, perigoso, eu vou entrar em desespero. Então, os primeiros terremotos podem, sabe, causar aquele medo. Só que com o tempo você se acostuma. Um exemplo disso é só ver como os japoneses se portam em um terremoto e como os brasileiros se portam em um terremoto. Quando eu trabalhava na fábrica, tinha uma área que era da nossa empreiteira, que tinha mais brasileiro, e do outro lado é onde ficava mais concentrado os japoneses. Teve um dia que teve um terremoto um pouquinho mais forte, né, que deu para sentir o tremor, e a nossa área dos brasileiros, a gente já ficou meio assustado, né, meio, ai meu Deus, o que a gente faz, né? Teve gente que parecia realmente assustado, meio tipo, ai meu Deus, nós vamos morrer! Mas enquanto isso, do lado dos japoneses, trabalhando normal, tipo, sentindo aquele balancinho e trabalhando como se não tivesse acontecido nada. E conforme o tempo passa, vai mais ou menos assim. No começo a gente fica todo desesperado, mas depois você tá trabalhando, você tá comendo alguma coisa. Claro, você sente tremor, você para um pouquinho, vê. Não é tão forte. Então você simplesmente continua, porque já virou costume. Mas para mim, o pior de um terremoto é que ele pode chegar a qualquer momento e sem aviso, né?
não importa onde você esteja, e ele, ao contrário de outros desastres naturais, que nem chuvas fortes, tufão que eu vou falar em seguir, ou então um vulcão que começa, por exemplo, a soltar cinza antes, o terremoto vem sem avisar. Falando em aviso, tem um tipo de aviso que a gente recebe aqui no Japão, que existem vários lugares que detectam, né, ao redor do Japão, os tremores, e quando eles sentem que tem capacidade de ser um tremor mais forte, eles mandam mensagem para todos os celulares, e é um aviso que assusta. Eles falam, acho que Jishin é terremoto. Jishin desu, tipo, é um Jishin, é um terremoto. E muitas vezes esse aviso assusta muito mais do que o próprio terremoto, que às vezes a gente está até dormindo, a gente está de boa e de repente o celular começa a falar Jishin desu, e a gente já, ai meu Deus. E boa parte das vezes não é nem nada, tem vezes que eu recebi essas mensagens, eu ficava esperando, nossa, está avisando, vai ser forte, né? Aí no máximo dava uma tremidinha, era só isso? Então, como eu sempre espero começar a dar o tremor para ver se é forte, se tem que, né, se proteger ou não, então eu simplesmente desabilitei do meu celular, porque eu tinha mais medo do aviso do que dos próprios terremotos. E hoje eu também quero falar dos tufões, que é outro problema que acontece bastante no Japão. Eu não lembro se no Brasil chega a ter tufão ou não, eu acho que não. Mas aqui é um problema, infelizmente, bastante comum, principalmente na época da primavera até o outono. No sul do Japão, lá em Okinawa, a incidência de tufões é grande. Eu vi um pouquinho na internet, fala que chega a ser cerca de 8 tufões por ano, enquanto que aqui mais pro leste, a gente tá no leste ou oeste? Ok. Mais pro leste, que é onde fica Tóquio, que eu moro, não é tanto. Por exemplo, passam uns 3 por ano. E geralmente lá no sul é mais forte, e quando chega aqui já perdeu um pouco da força, então não é tão forte assim. E uma vantagem do tufão com relação ao terremoto é que o tufão ele vai se formando, vai ganhando força, dá para se definir, dá para se imaginar, com uma grande porcentagem de erro, mas a trajetória que ele vai fazer, então tem como você se preparar, como evacuar caso for preciso, que nesses dias teve um tufão que foi bem forte e a região do sul, várias cidades tiveram que ser evacuadas, né? Mas ainda tem esse tipo de aviso e dá para você meio que se preparar antes, ao contrário do terremoto. Só que o tufão também tem uma capacidade de causar estragos bem maiores. Claro, se você for comparar com um terremoto de nível 7, já é outra história, né? Eu tô falando do terremoto normal e do tufão normal. O tufão, ele se move muito lentamente, causa chuvas muito fortes, pode causar deslizamento de terra, inundações. Então, se eu fosse comparar o terremoto com o tufão, eu acho que eu ficaria mais com medo do tufão. Porque o terremoto, como eu falei, já tô aqui, né? Faz mais de 6 anos, quase 7, e ainda não tive nenhum forte, né? Já o tufão, vendo nos noticiários, apesar de não ter causado grandes transtornos para mim, apesar de sempre no dia seguinte, né, ver algumas ruas alagadas, umas placas caídas, nunca foi tão forte assim, mas vendo nos noticiários, dá para ver que o tufão, ele tem um poder muito forte de vento, de chuva, que causaria mais medo. E uma história engraçada que eu tenho sobre tufão é que agora há pouco eu falei sobre a história do terremoto, da diferença dos japoneses e dos brasileiros. E eu tenho uma história engraçada sobre tufão também. Como eu falei, o tufão ele se forma bem antes, ele vai ganhando força, forma uma trajetória. Então os noticiários já avisam, ó, tal dia, tal hora vai estar em tal região, tal área. Se você puder, não saia. Só que os japoneses, eu acho que eles estão tão acostumados que eles não têm medo. O exemplo que eu tenho é que antes de eu começar a trabalhar só de casa, né, quando eu trabalhava no escritório, teve uma vez que tinha um tufão e que ele era previsto de passar em cima da gente, no finalzinho da tarde. Eu fui no trabalho, aí quando deu umas 4 da tarde, aí eu sempre vendo no site, né, onde que estaria o tufão naquele momento, aí eu vi que estava chegando mais ou menos perto da gente, olhando lá fora, deu para ver que o vento começou a ficar mais forte. Ninguém se levantou para ir embora nem nada, tava todo mundo trabalhando normal. E eu falei, eu vou embora. eu não sei como é que é o tufão, tá falando que vai passar em cima da gente, então sempre que tem coisas mais fortes, né, tipo um terremoto, mas também um tufão, vento, inundação e tal, os trens são cancelados, são atrasados, fica aquela fila enorme para pegar o trem, então
sabendo que o tufão ia chegar logo, né, em 1 ou 2 horas, eu sabia que isso provavelmente ia acontecer, então, vou embora logo, né? Eu achei que eu estava sendo errado, porque só eu que estava indo, mas eu fui embora. Quando eu cheguei em casa, né, um tempinho depois, que deveria ser umas 5 e pouco, no chat da empresa, o chefe falando, começaram a cancelar e atrasar os trens e tal, então quem tiver na empresa, por favor, vá embora. Aí eu fiquei meio, mas todo mundo sabia que horas que o tufão ia chegar, qual a força dele e tal, e todo mundo esperou os trens começarem a dar problema para então ir embora. Ou seja, no noticiário depois a gente vê, né, aquele bando de gente para pegar trem e não cabe todo mundo. Tipo, mas é claro, todo mundo esperou dar o problema para ir embora, ao invés de ir embora um pouco antes. Isso é uma coisa que eu não consegui entender. Bom, falei um pouco, né, dos terremotos e tufões, que é um dos problemas que eu acho que principalmente quem nunca tem essa ideia na cabeça de que vai realmente ser o fim do mundo. Claro, tem terremoto que realmente é o fim do mundo, tem tufão que realmente é o fim do mundo, mas na maioria das vezes não é. Principalmente se você escolher a área. Eu que moro aqui em Tóquio, que já não tenho um histórico de ter desastres naturais tão fortes assim, então não me preocupo tanto. Mas isso é uma coisa que quem pensa em morar no Japão, nossa, tem que enfrentar tudo isso, né? Eu não sei se eu vou conseguir, se eu vou suportar, se eu vou ter ataque de pânico. Mas nesses casos eu penso assim, eu no Brasil, eu tinha muito medo, por exemplo, eu estava andando na rua e eu escutava uma moto chegando e pelo som eu sentia que a moto chegando perto de mim ia freando. Nesse momento eu já achava que seria 2 caras numa moto, que iria me assaltar, meu coração já disparava, já ficava nervoso. E isso acontecia muito mais frequentemente do que acontece terremoto aqui ou tufão. Então, no meu caso, eu prefiro ficar aqui, passar por, né, esses problemas, e eu acho que a sensação de segurança compensa. E isso, claro, é um exemplo das vantagens que eu considero daqui, mas também é um exemplo de uma coisa que, se você pensar bem, de sentir medo e tal, talvez ou não faça tanta diferença, ou, né, ficar com medo de ladrão e tal, seja até um pouquinho pior do que ficar esperando se vai acontecer um terremoto ou não. O objetivo desse vídeo não foi de assustar ninguém. Eu não quero que você fique com medo de terremoto ou tufão. Na verdade, o contrário, né? Eu quero que você veja que, apesar de sempre dar um pouco de medo, mesmo para quem está acostumado, não é tão assim. Então, caso você queira passear ou até morar no Japão e esteja pensando, eu não vou por causa que tem nessas coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa que não deveria pesar tanto assim na sua escolha. Eu ainda tenho bastante coisa para falar sobre o Japão, então se você gosta desse assunto, não se esquece de se inscrever no canal e eu te vejo no próximo vídeo.